Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Quem vos escreve, é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando algumas experiências espirituais da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12, verso 1 a 2. Estando eu em oração, orando à noite em casa e falando com Deus, o Espírito Santo me levou até o céu e disse: Hoje vou revelar alguns mistérios espirituais, e te mostrarei também alguns jardins do céu. E então, em questão de segundos, eu comecei a ver um grande gramado verde muito bonito. E fui andando sobre ele, e observei ao longe algo retangular e sobre aquele gramado, algo parecido com cabines. Só que as cabines eram feitas de cristal, e eram muito bonitas de se ver. E então observei que entrou uma pessoa dentro da cabine, pois só cabia uma pessoa de cada vez. E essa pessoa usava vestes brancas. E entrou na cabine de cristal. Então, uma névoa saiu de cima daquela cabine, e a envolveu por inteiro. E quando a névoa desapareceu, a roupa dela havia mudado de cor. E eu continuei observando, e observei que as outras duas pessoas que entraram na cabine de cristal, saía névoa, e acontecia da mesma forma, a roupa mudava de cor, porém, com cores diferentes. E observei que tinha apenas 3 tipos de cores. Então, o Espírito Santo começou a me explicar o que estava acontecendo. Ele disse: Na terra, os seres humanos fabricam as suas roupas, mas aqui no céu, é Deus quem concede as roupas. E essas 3 pessoas que a roupa mudou de cor, representam os 3 grupos de pessoas que vivem aqui. E eu disse: Espírito Santo, eu pensei que no céu as pessoas só usavam roupas brancas. Mas eu observei que essas 3 pessoas, cores diferentes. E então, o Espírito Santo me explicou dizendo: As pessoas que chegaram aqui somente com a sua salvação, eles sempre usam roupas brancas, e estão adorando a Deus. Mas esses 3 grupos de pessoas, além de adorarem a Deus, eles terão um propósito especial para realizar diante de Deus. Pois esses 3 grupos de pessoas, são as pessoas que fizeram incansavelmente a obra de Deus, e ganharam muitas almas, e cumpriram o propósito de Deus na terra. Então, aqui também eles terão um propósito para realizar para Deus. Então, observei que a primeira pessoa que representa o primeiro grupo de pessoas, essa pessoa entrou e saiu da cabine de cristal, e a sua roupa tinha mudado a cor, para uma cor parecida com a tonalidade verde. E quando essa pessoa saiu da cabine, um anjo a aguardava. E ele tinha uma faixa sobre si, com a mesma tonalidade de cor verde que a pessoa. Então, os 2 saíram para uma missão. A segunda pessoa, que representa o segundo grupo, entrou e saiu da cabine, e a tonalidade da sua roupa ficou parecida com a cor azul. E da mesma forma, o anjo a aguardava com a mesma cor de faixa azul sobre si. E ambos saíram para uma missão. E sempre saía a pessoa com um anjo de Deus para uma missão. Já a terceira pessoa, que representa o terceiro grupo de pessoas, entrou e saiu da cabine, mas porém, observei que a tonalidade de cor da sua roupa também mudou, mas era uma cor tão diferente, que não tem nenhuma cor aqui na Terra que se aproxima dessa cor. Eu nunca vi uma cor como aquela. Era magnífica de se ver. E então, observei que esse terceiro grupo de pessoas eram diferentes dos outros 2, pois até o anjo, era um anjo maior e mais poderoso, que acompanhava essas pessoas do terceiro grupo. E então, o Espírito Santo disse: Esse grupo foi de pessoas diferenciadas que viveram na terra, e que impactaram e mudaram vidas por onde eles passavam. Então aqui, eles terão um propósito e uma missão maior, para com Deus. E eu perguntei: Espírito Santo, que propósitos são esses, e quais são essas missões? E o Espírito Santo disse: Não chegou o tempo disso ser revelado, pois tudo tem seu tempo determinado por Deus. Agora vou te mostrar mais coisas. Vou te mostrar 3 jardins aqui do céu. E, em questão de segundos, já estávamos no primeiro jardim. E observei uma plantação de árvores de perder de vista.
Eram várias árvores enfileiradas que, no primeiro momento, pareciam árvores frutíferas, mas ao me aproximar, vi que as árvores eram diferentes das árvores frutíferas da terra. E observei também que a maioria das árvores daquele jardim, só tinha folhas. E algumas, porém, que tinha alguns frutos apenas. Mas só a minoria das árvores é que estavam carregadas de frutos. E continuei andando entre as árvores. E observei também que tinha várias árvores que possuíam frutos, mas porém, os frutos eram podres, e eu fiquei olhando as árvores dos frutos podres. E eram árvores que tinham as folhagens bem bonitas, mas os seus frutos estavam podres. E o Espírito Santo disse: Cada árvore aqui representa alguém que reconhece Jesus como seu Salvador e segue a Jesus. E como você observou, infelizmente, a maioria das árvores desse jardim está sem frutos. E os frutos representam as obras. E só a minoria, que tem frutos, ou seja, fazem a obra de Deus. E as árvores, que têm seus frutos podres, são as das pessoas que se corromperam, e fazem a obra, mas fazem visando os seus próprios benefícios, e alguns até se envolveram com as trevas. Ou seja, suas obras estão mortas e estão podres. Agora vamos para o segundo jardim. E em segundos, já estávamos nele. E observei, e então falei: esse lugar parece bem maior do que o primeiro. E eu disse: Espírito Santo, eu achei que iríamos a um jardim, mas esse lugar só tem terra. E várias fileiras de terra no chão. E, em algumas fileiras, tem lugares que a terra está revirada. Já em outras fileiras de terra, o chão parece que está esperando algo para ser plantado nele, mas porém, não tem nada ainda. E o Espírito Santo disse: Esse jardim representa as pessoas que ainda não reconheceram Jesus como seu Salvador, pois a semente do Evangelho ainda não penetrou no solo do coração delas. E os lugares que você viu as terras reviradas, são o solo do coração das pessoas que um dia reconheceram Jesus como Salvador, mas infelizmente, abandonaram a Jesus. Então, a sua árvore secou e morreu, e ficou somente o chão, com a terra revirada. Agora venha, vou te mostrar o último jardim. Esse é um lugar muito especial. E então, em questão de segundos, já estávamos no terceiro jardim. E era um jardim mais pequeno, em comparação aos outros dois. E porém, totalmente diferente dos demais. E, eu nunca tinha visto algo como aquilo. Era magnífico, lindo, e bem peculiar. O chão parecia algodão. Parecia que eu estava andando nas nuvens, era muito macio, e conforme eu ia andando naquele lugar, eu começava a flutuar no ar. E então, comecei a observar também as variações do vento. Ali os ventos tinham formas diferentes, e ali, cada vento tinha uma cor, e se moviam de formas diferentes um do outro. Mas todos eles convergiam para o centro. E eu disse: Espírito Santo, o que significa esse lugar, pois é totalmente diferente dos outros dois jardins. E o Espírito Santo disse: Esse lugar é somente para os íntimos de Deus. Aqui não tem fileiras de árvores. Aqui, as pessoas são representadas pelo vento. E cada cor de vento que você vê é de um íntimo de Deus, que está na terra. Como eu disse, esse lugar são para os íntimos. Aqui é um lugar de um profundo relacionamento com Deus. Esse é um nível que vai além de dons espirituais e unção. Aqui o relacionamento com Deus acontece em profundidade e em realidade. E são poucos, bem poucos os que chegam, pois o caminho para chegar até aqui é difícil, e demora muitos e muitos anos. Lembra de Paulo? Paulo demorou 14 anos para começar o seu ministério, depois do seu encontro com Jesus Cristo, no caminho para Damasco. Pois Deus sempre os vai testar, e os provar de todas as formas possíveis. Como diz Isaías 48, verso 10. Eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Pois para entrar aqui, tem que se parecer com Jesus. E Paulo entendeu isso, por isso ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, verso 20. Como eu disse, nesse lugar as pessoas são representadas pelo vento, pois elas vivem no Espírito. Pois o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
João 3, verso 8. Aqui é o lugar dos nascidos do Espírito, e vivem cheios do Espírito, e vivem para manifestar o reino dos céus na terra. E eu termino essa experiência espiritual, citando alguns versículos da Bíblia que diz: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 aos Coríntios 2, versos 7 a 10. Amém. Deus seja louvado sempre.